Meus amores, hoje, ervas, espiritualidade e constelação, né? Nós vamos ter os 3 olhares aqui, de acordo com a dor de vocês, a dúvida de vocês, tá bom? Nós temos 25 pessoas aqui online conosco. A gente vai tentar dar o máximo desse olhar, tá? A Cris tem uma experiência fantástica aqui. Essa live é um presente que ela me dá, é um presente que ela dá, assim, para todo mundo, dedicar o tempo dela, que é bem corrido mesmo. Então, ela tem muita experiência não só na constelação, mas dentro da espiritualidade também, tá? Então, é isso. A gente... Pode falar, Madrinha. Então, eu acho que vale até fazer aí uma enquete, né? Como a gente falou hoje, a gente não traz um tema para a gente ficar aqui discursando, porque eu acho que vocês têm bastante isso, não só da internet, como o nosso mesmo. Mas a intenção é trazer a live para ajudar, principalmente nessa quarentena que está todo mundo em casa, não aguenta mais tanta informação. Então a gente queria fazer mesmo esse bate-papo. Vocês colocarem daí o que vocês querem saber, quais as aflições, quais as angústias, né, quais os medos, e a gente, com pouco tempo e a pouca informação, quem sabe a gente não consegue auxiliar, né, para dar um alívio aí nesse momento que a gente está vivendo tão estressante. Exatamente. Vamos começar. Eu posso só falar daquele questionário? Pode. Uma dúvida, e depois vocês começam, tá? Aquele questionário que eu tinha feito no curso de Reiki nível 1, que as pessoas responderam, tá? Mas tem uma aqui que eu gostei, uma aqui que eu acho muito importante, que eu acho que muita gente compartilha, que é assim, Madrinha, a questão da mediunidade. Tem muitos médiums aí que não trabalham, né? Não trabalham, e que fica mediunizando assim, pelos cantos da parede e tal, sabe assim, tá na rua, de repente, ai Jesus, sabe assim, aquela loucura, e a pessoa não controla isso, e a pessoa passa mal na rua, e ela fala assim, que isso é uma dor dela, e que ela não quer trabalhar dentro de centro espírita, dentro de terreiro, ela não quer isso para a vida dela. Mas isso incomoda muito, porque às vezes ela perde o controle do corpo. Ela perde tudo. Isso tem a ver, isso se encaixa com a questão assim, da constelação, isso tem algum sentido ou não, isso é coisa da psique dela, isso é coisa já para uma apometria. Como é que funciona isso, Madrinha? Bora lá. Esse é um assunto bem delicado e eu vou começar falando assim: não existe religião sem espiritualidade, mas existe espiritualidade sem religião. Nós precisamos entender que são 2 coisas diferentes. Então vamos para o mais fácil. O que é religião? Religião é uma egrégora. São pessoas que se unem para falar a mesma língua, certo? Hoje, e cada dia que passa, tá muito mais difícil, às vezes, né? Dependendo da pessoa, encontrar a sua egrégora. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Seres humanos têm o quê? Me entendam, tá, gente? Mas a gente tem uma incoerência. Eu falo o que você deve fazer, mas eu não faço o que eu falo. Isso é incoerente. E o que acontece? Quando a gente começa a frequentar uma religião, um templo, seja qual for, a gente vai se deparar com pessoas. Quando a gente se depara com pessoas, a gente se decepciona. Porque a gente acredita muito na pessoa. Eu falo muito isso aqui, não me idolatrem. Né? Eu não sou Deus, eu sou um ser humano como outro qualquer, tenho os meus defeitos que não são poucos, né? Tenho todas as minhas angústias também, os meus medos também, não sou perfeita, mas eu tenho as minhas qualidades, como todo ser humano. A religião, o problema dela é
Quando a gente vê o outro falando pra gente o que a gente deve fazer, a gente espera, no mínimo, ver o outro fazendo aquilo que ele está falando. Como isso não acontece? Porque somos seres humanos, a gente se frustra e resolve que não quer. A religião, ela ajuda, porque uma egrégora, não é que ela tem mais força, mas fica mais fácil para eu fazer algo quando eu tenho os nossos irmãos, que em qualquer religião é isso, né? A gente chama de irmãos, fazendo também. Então, eles me ajudam. É a mesma coisa, eu viro para você e falo assim, e aí, que banho que a gente vai tomar hoje? Qual é o banho bom para isso ou para aquilo? A gente tem algo em comum, né? A gente tem algo que a gente está procurando fazer e você me ajuda e eu te ajudo. Quando eu estou sozinho, eu tenho mais dificuldade, a minha resistência é maior. Eu acordo com preguiça, eu falo, não vou fazer. E eu não tenho ninguém que me puxe junto. Para isso que serve a religião, para a gente se fortalecer quanto à resistência, para a gente poder passar a barreira da resistência. Por exemplo, todos os segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou rezar. Se eu estou sozinho, chega uma segunda-feira que eu não estou com vontade, então eu acabo não fazendo. Se eu tenho uma egrégora, todos estão ali e eu sei que eu vou para lá porque eu tenho um compromisso com todos. Fica mais fácil eu poder doutrinar a minha espiritualidade. Não quero, não me encaixo em nenhuma religião, não tem problema nenhum. Agora, tem um termo que a gente usa, né? Ficar espiritando por aí. Ficar... a qualquer momento eu estou vendo espírito, a qualquer momento eu estou incorporando, para quem faz, né, para quem incorpora, eu estou enxergando coisas que eu não quero. Tem como fazer? Tem. Como é? Criar o seu ritual. Você, por exemplo, você tem o seu ritual de ervas, né? Então você sabe quando você toma seu banho, você estuda para ver qual é o momento. Você sabe qual é o momento que você vai rezar, o que você vai rezar, qual é a oração. Independente se você vai rezar para algum santo, se você vai pedir auxílio para alguém especial, mas tem essa luz, tem essa força que você acredita e que você vai ali, naquele momento, se colocar diante dela. Como que ela faz para que isso não aconteça em qualquer lugar, que isso não aconteça no meio da rua e por aí vai? Se doutrinar, ela vai ter que achar o centro dela. Qual é? Primeiro, durante a semana, ela precisa de pelo menos meia hora para ela se conectar com o divino dela. Independente de religião, gente, a gente tem o nosso divino. Eu acredito em alguém, eu acredito em algo, né? E o meu divino é diferente do seu, não precisa ser o mesmo. E eu não preciso seguir regras de algum templo. Eu posso seguir o meu, mas eu tenho que seguir. Então ela vai ter que pegar um dia da semana, seja qual for, pelo menos meia hora, e começar a se conectar. Fazer uma meditação, fazer uma oração. E o que ela acredita? O que é? É um incenso? É uma vela? É um ramo de arruda? Ela vai descobrindo nela, vai despertando essas vontades. E aí ela vai ver que ela vai se acalmar. Não sei Exatamente. Se eu respondi bem aí a pergunta, mas eu acho que é exatamente isso. Exatamente. E as pessoas, elas buscam, quando não busca nas ervas, uma planta para despertar, gente, isso não existe, tá? Não tem planta que vai te dar aquilo que, bom, não sei na opinião da Cris, mas eu não conheço nenhuma planta que se eu não venho com a clarividência, a planta não vai me dar clarividência se não está traçado na minha espiritualidade, entende? O que existem são plantas que potencializam. Então, a pessoa ela vem, às vezes, nessa angústia, e eu sempre falo, gente, toma um banho de laranjeira aí, toma um banho de folhas de laranjeira para acalmar essa tua crise, toma uma erva doce, toma um banho. Depois, quando você se acalmar, aí a gente volta, aí você conversa, vamos conversar,
você precisa fazer realmente seus rituais. Porque eu sou exemplo disso também. Eu não tenho religião, mas eu tenho mediunidade. E a Andréia aqui, Cris, ela perguntou se mediunidade é missão. Então, eu, com tudo isso que eu já estudei e com o que eu vejo, né, e trago sempre para mim e para todo mundo, qual é a minha missão? Eu acho que a gente vem com uma grande missão, que é ser feliz. A minha missão é ser feliz e evoluir. Essa é a minha missão. A espiritualidade é algo que pode me ajudar ou me atrapalhar. E aí vai depender de como eu vou levar isso. As pessoas, elas, como você falou, procuram, na verdade, uma pílula. Eu quero uma pílula mágica para eu tomar e resolver os meus problemas. A planta vai me dar a minha missão? Por quê? Porque é muito difícil a gente falar não. O não faz a gente crescer e a outra pessoa também. A minha missão é ser feliz. Eu não consigo ser feliz falando sim para todo mundo. Eu não consigo ser feliz, eu não consigo evoluir se eu não consigo me olhar. Me olhar é o principal, né? A gente, pelo menos aí o que a gente estuda de Kardec, o que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos mesmo, porque o Kardec foi, na verdade, um grande codificador, um grande cientista, né, que nos deu muitos livros para estudar. E o que ele trazia muito para todos era o quê? Os espíritos, eles não têm essa emoção, esse sentir que nós temos na Terra. Tanto que a gente tem vários gurus aí, né? A gente tem vários, como eu posso dizer sem citar nomes, espera aí. A gente tem várias pessoas que são dirigentes de templos que acabam deslizando na parte, por exemplo, sexual ou financeira. Por quê? Porque em algum momento parou de se olhar. Nós precisamos entender que nós estamos aqui na Terra para olhar tudo aquilo que é diferente aqui dentro, tudo aquilo que não nos faz muito bem. Por que eu quero tanto ser boazinha? Por que eu quero tanto dinheiro? Por que eu quero tanto alguma coisa? Isso é o que eu vim curar. As pessoas estão muito preocupadas com missão e pouco preocupadas com o que eu tenho que curar. O agora. O agora e o que eu tenho que curar. Eu vim para cá para curar algo. Porque eu sou espiritualista, então eu acredito que eu estou aqui de novo, que eu tenho reencarnações, né? Então, se eu parto desse princípio, eu estou de novo aqui na Terra, passando por tudo isso, por medos, por angústias, por amores, por falta de dinheiro, ou por excesso, não sei o que fazer, né? Infelizmente não é bem o caso, mas acontece. Por quê? Porque em algum momento, nas minhas outras encarnações, eu não olhei para mim. Essa é uma opinião muito particular minha, né? Então, eu não posso me preocupar com a missão, porque todo mundo parte do princípio que missão é ajudar o outro. Não, a missão é você se ajudar, é você se evoluir para você poder aí ajudar o outro. E um jeito de você ajudar o outro, que é muito legal, é pelo exemplo. Tem sempre, não interessa quem você é, não interessa o que você faz, sempre vai ter alguém olhando para você e falando, quero ser igual você. Então, exatamente, a responsabilidade que a gente traz é muito grande. Quem é mãe, por exemplo, imagina, seus filhos querem o quê? Ser igual você. Então, se ele quer ser igual a você, você já tem aí duas vidas, a sua e a dele. Quando as pessoas olham, quantos e quantos pacientes eu não atendo que falam para mim, queria ser igual a você. Eu falo, não, gente, queira ser você melhor. Porque ser eu o melhor de você.
Todos os dias eu acordo e tento fazer o meu melhor. Tento, porque eu sou ser humano, então a gente às vezes escorrega. E a gente pede desculpa, vamos lá, vamos fazer melhor. Mas precisamos tirar esse tabu. Missão é ajudar o outro. Missão é olhar para frente. A própria espiritualidade diz isso, né? Foca menos, foca em você, né? Olha para você. Posso responder uma que passou aqui? Ela perguntou, e eu que não acredito em nada. Eu ia falar dela agora também. Eu não vi o nome dela. Olha, a gente até falou isso na live passada. Você pode até não acreditar em nada, mas você acredita que você saiu de algum lugar. Alguma coisa eu tenho certeza que tem. Se não, você acredita em você. Se você acredita em você, já tá bom. Faça as suas práticas para você. Porque você está se melhorando. Isso é egoísmo. Não, acabei de falar. A gente está aqui para ser exemplo. Olha aí, tantas e tantas pessoas que a gente olha e a gente busca conhecimento. A gente está aqui conversando, dividindo um pouco do que a gente sabe. A gente nunca, eu digo qualquer um, nunca vai saber tudo. Bert Hellinger morreu com 90 e poucos anos, sem saber tudo. E ele falava isso. Para quem aí não sabe, Bert Hellinger foi o codificador da constelação familiar. E ele sempre ia atrás de coisas novas. Ele escreveu, ele não escreveu nenhum livro, né? Mas escreveram os livros que ele falava ali, colocaram tudo isso pra gente, e cada livro vinha com uma coisa diferente. Muita gente agora no curso está falando assim para mim, mas Bert Hellinger dizia isso nas ordens do amor. Sim, só que agora, nas ordens da ajuda, ele disse diferente. Agora, nos excluídos, ele disse diferente. Então ele mudou de ideia? Sim. Por quê? Porque a vivência vai nos dando outra coisa. A vida é isso, né? A vida é isso, né, Cris? A vida é isso. Aí, ela tá falando que ela acredita assim. Que bom, nisso que você acredita é o suficiente. O importante é você estar bem com aquilo que você acredita. Exatamente. Aline, médium pode ter mais de um dom, sim, tá? Sim, geralmente tem vários. A NutriDani013 pergunta assim, e como faz para saber em qual direção seguir? Porque às vezes temos muita fé, temos tudo para seguir, mas por onde começar? Começar por você. Comece a ter um momento para você, como eu falei. Durante a semana, tire alguns minutos. Se meia hora é muito, 10 minutos. Todos aqueles dias da semana. Então, se vai ser toda quarta, se vai ser toda quinta. Se você tem disponibilidade, faça todos os dias. Pegue uma caneca de chá. Uma camomila, uma erva cidreira, uma erva doce, uma hortelã, que é muito boa. Faz um chá. Conversa com essa erva. Me ajuda a ver qual caminho que eu tomo. Me ajuda a decidir isso. E fica ali, tomando seu chá, curtindo essa erva, curtindo ela entrar na sua garganta, na sua boca, e vai sentindo ela apaziguar o seu corpo. Com o tempo, você vai entender qual é o caminho. Não vai ser na hora. Com a gente também não é. Com você Leila. A gente fuma o cachimbo, toca o tambor, toma o chá, toma banho, espera um pouco, reza, olha pro céu. Daqui um mês sai a resposta. Às vezes demora mais, gente. Eu tô com uma resposta aí para sair, algo para resolver, já vai fazer mais de um ano. Todos os dias eu rezo, todos os dias eu peço, mas ainda não chegou o momento. Então, o que eu faço? Vamos ficar parado. Por quê? Porque se eu for, eu posso fazer errado. Eu posso fazer algo que eu me arrependa. Então, eu me calo um pouco, fico aqui meu chá, meu cachimbo, meu tambor, minha reza, e vou pedindo para que isso venha, essa resposta apareça. Em algum momento ela vai aparecer. Se acalme. A ansiedade, às vezes, não deixa a gente ver qual é a resposta.
a gente perceber o que está acontecendo. Exatamente. A ansiedade, ela nos cobre. Aí eu não consigo enxergar. Exatamente, exatamente. É o que eu falo, entendeu? Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu já estava no caminho das ervas quando meu curso começou, minha carreira começou há 11 anos atrás. É que eu não enxergava. E eu tinha a sensação de que eu estava perdida. Eu tinha um emprego bom, tinha um salário bom, eu tinha muita facilidade na área ambiental, mas eu ainda faltava alguma coisa, eu me sentia perdida. Eu atribuía isso ao trabalho. Então, eu comecei a fazer outras coisas fora outras áreas de trabalho. Mas, na verdade, eu já estava no caminho. Eu só precisava me aquietar, silenciar um pouco e me conectar com quem? Comigo. Porque você é Deus, eu sou Deus. Nós somos, assim, partículas de Deus, né? Somos microcosmos, né? Somos centelhas. Então, a gente precisa se conectar com nós mesmos. Eu sempre vou falar isso, eu sempre falo isso, que as pessoas esperam o retorno do Messias, mas, na verdade, Jesus já está aqui, gente. Jesus já está no tempo do hoje, no tempo do agora. O reino dos céus é no aqui e agora. É no aqui e agora de cada um. É dentro da verdade de cada um. Então, a gente precisa olhar para nós. Isso, a constelação, foi fora de sério para mim na minha vida, gente. Isso aí madrinha sabe muito bem. A constelação, o olhar da constelação, como a gente falou, é para a ancestralidade. O que é a ancestralidade se não a espiritualidade? Porque se até hoje eu falo que eu amo a minha avó, que já morreu, significa que eu acredito que ela está viva em algum lugar. Pelo menos dentro do meu coração ela está. Se ela se faz viva dentro do meu coração, se meu pai se faz vivo dentro do meu coração, significa que a espiritualidade existe. Então, sem religião. Tanto que tem muita gente falando que a constelação é uma religião. Tem gente até que está acreditando nisso. Daqui a pouco a gente vai ver constelação como religião. Mas não é isso. Ela acredita na ancestralidade. O olhar da constelação é esse. E o olhar da constelação é olhar para si. Quando eu consigo olhar para mim, eu consigo mudar o meu redor. Exatamente. Vamos lá ver aqui a Marise. Marise Duarte, gente, estou lendo as perguntas, tá? Uma de cada vez, tá? Em nome de Jesus, tenham paciência. Aí, a Marise Duarte, vamos lá, Marise maravilhosa. Estou com um pouco de tempo para minha... não, ela não perguntou, não. Ela foi um elogio. Deixa eu ver aqui. Calma, em nome de Jesus. Aline, ajuda aí, em nome de Jesus. Depressão pós-parto, que a constelação pode ajudar. Peraí, como é que é? Depressão pós-parto, como que a constelação... Tem ligação. A depressão pós-parto tem ligação com a constelação? Depressão pós-parto tem ligação com a constelação. Vamos lá. A constelação tem... Tem o quê? Ligação. Desculpa. A depressão tem ligação com a constelação, e a constelação tem ligação com tudo o que acontece conosco. Essa depressão é uma ansiedade, né? Quer dizer, pode ser uma ansiedade, como pode ser aquela interrupção do amor. Por quê? Você estava grávida, todos olhavam para você, imagina você grávida, todo mundo passa, como que você tá? Deixa eu ver essa barriga. E quando a criança sai, você deixa de ser o centro das atenções. Quem é o centro das atenções? Criança. E isso gera em mim um ciúmes. Porque quando eu estava grávida, eu peguei essa criança como escudo. Eu não quero me olhar, eu vou olhar para a minha barriga. Quando eu olho para a minha barriga, eu deixo de olhar para mim. Na constelação, esse olhar é o quê? Quem deixou de se olhar na sua ancestralidade? Pode ter sido alguém também, infelizmente, que tenha morrido no parto. Alguma mãe faleceu da sua ancestralidade, sua avó, sua tia, bisavó. Quando a mãe
falece, essa criança, antigamente principalmente, o que acontecia? Essa criança era criado, às vezes pela irmã, pela tia, pela avó, como se fosse filho. Essa criança nunca ficou sabendo que não era filho, que a mãe tinha morrido no parto. E aí vem você, que de repente é 15, 20 gerações passadas, né? Ou seja, veio você, olhou, falou assim, ela foi excluída, eu vou me colocar aqui. E essa depressão, ela vem e te pega. Essa é uma das ligações que a constelação pode ter. Não sei se eu... É uma das, né? Uma das. A segunda é esse agradador dentro da gente, que não deixa a gente se olhar, a gente quer agradar essa criança, e quando essa criança sai, a gente sente um vazio. E agora, o que eu faço? Eu vou agradar como? Será que tá bom? Será que não tá? Então, para não errar, eu me afasto. A constelação, ela é muito abrangente. A gente tem que abrir o sistema para a gente olhar e ver quem que a gente está honrando. Se você me permite, essa semana eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela falou que ela veio constelar, ela veio não, né? Foi online. Ela queria constelar a ansiedade dela. Aí, a hora que eu olhei, não tinha nada de ansiedade. Vamos lá, vamos mexer aqui mais, fala daqui, fala de lá. Eu fiz a cirurgia bariátrica. Bom, ok. Você continua comendo bem? Continuo, tá bom. Começamos a falar, a colocar os bonecos. Ela tinha uma honra ao ao avô, pelo amor interrompido. O avô morreu com 3 anos, a mãe não o levou no cemitério, nunca disse que ele morreu, simplesmente virou para ela e falou assim, vovô foi morar com Jesus. O que aconteceu com essa criança? Se revoltou com Jesus. Jesus é ruim. Jesus levou meu avô embora. E ela só veio entender agora com 38. E por que eu tô falando isso? Porque depois que a gente conversou, falou isso também. Eu tive depressão pós-parto. Por quê? Porque quando a criança nasceu, ela lembrou do avô que morreu. Um amor interrompido naquele momento, interrompeu-se aqui de novo. A criança saiu de dentro dela. Então é como se ela tivesse cortado esse laço. Isso é muito sério, né? Porque isso vai para o inconsciente, né? São coisas do inconsciente, né, Madri? Não sempre, tem o né? O inconsciente é 98%. Quem manda é ele. Eu, com 2% de consciência, mando muito pouco. Quase nada. E a gente acha que está no comando, né? Aí a gente apelida isso. Ela está no comando, né? Eu quero ter o controle. Aí o coronavírus nos dando o controle. Aí a gente apelida isso de livre-arbítrio. Ou liberdade, né? Ou liberdade. Que delícia, hein? Ainda, né? Tenho liberdade. Isso é tema até para outra live. Vamos lá aqui. A Anai quântica. A garota quântica. Isso é... Tadinha. Vamos lá. Eu percebo que estou me encontrando, porém estou perdida ainda. A constelação familiar nos ajuda a achar o nosso Dharma. Vamos lá. Em nome de Jesus. O que é Dharma? O que é Dharma? Vamos lá, né? Dharma, vamos lá explicar o que é Dharma. Como ela chama? Dharma. Nai, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Mas o nosso Dharma seria aquilo que a gente tem que carregar, aquela missão que todo mundo procura, né? Quase a mesma coisa. A constelação familiar, ela ajuda, e tá aí a Leila para dizer mais, além de mim, né? Porque para mim a constelação me fez realmente me achar em todos os âmbitos da vida. Mas a constelação te ajuda a te encontrar. A constelação traz conscientização de você para você. Você primeiro descobre a bagunça que está aqui dentro, para depois a gente descobrir o que está lá fora. Por exemplo, quem é fissurado por arrumar as coisas, por limpar as coisas, sabe aquela casa de capa de revista? Não pode estar nada fora do lugar?
é aquela pessoa que geralmente está muito bagunçada por dentro, está muito machucada por dentro, não consegue em momento algum se olhar, então ela deixa o externo bonito, o externo tem que estar bem. A preocupação com o externo, não, eu preciso arrumar, precisa estar sempre arrumado, ninguém pode ver, porque na verdade ela tem medo de se olhar, ela não tem medo do outro, ela tem medo dela. Então a constelação, ela ajuda nesse sentido, é colocar uma lupa naquilo que está te incomodando, naquilo que está te angustiando. Com isso, você consegue achar tudo que você procura da maneira que você conseguir. Eu gosto, dessa questão de roda da vida, essas rodas que você tem de missão, qual é o teu caminho a seguir, eu sempre falo para as pessoas, vai dar um passo de cada vez. A gente olha o futuro, coloca uma meta, só que a gente não tira o olho do futuro. Ao invés de olhar para o chão e ver onde é que está pisando, o que eu tenho para hoje, o que eu tenho hoje, né? O presente, ver o presente. Pode falar, Madrinha. Deixa eu te dar um exemplo que eu gosto bastante. A escada, ela tem 50 mil degraus. Não tem jeito de você colocar uma perna no primeiro e uma perna no último. Você tem que subir degrau por degrau. E só ajuda a gente quem está no degrau acima. Quem está lá em cima não consegue me dar a mão. Por isso que eu falo, tem que ter calma. Não adianta você querer correr, você até pode, mas querer subir 50 mil degraus de uma vez só, não vai. Vai com calma, degrau por degrau. Não adianta, a gente não consegue construir a casa colocando telhado. A gente precisa ter o alicerce, eu preciso ter as paredes. O telhado é o último. Eu tenho que entender que essa ansiedade, ela é causada porque eu quero pensar sempre no futuro. Porque eu não quero olhar o agora. Né? Então, a ansiedade é o futuro, a depressão é o passado. Eu quero voltar naquela posição que eu estava. Eu tenho que aceitar o meu presente. Eu tenho que aceitar o que está aqui, o que está acontecendo aqui. Com muito amor, com muito pertencimento. Eu só sou eu hoje porque eu passei por tudo isso. Então, eu virei a Cristiane que sou hoje. Se eu não tivesse passado por tudo isso, não seria eu. A minha mãe outro dia brincou e falou assim, eu falei para ela, faria tudo de novo, mãe? Ela falou, faria tudo de novo, só teria um outro pai para vocês. Eu falei, não é tudo de novo, não ia ter eu. Se fosse outro, não seria eu. Então tem muita gente que fala assim, eu faria tudo de novo, menos isso. Então você não faria nada de novo, não seria você. Você seria diferente. Será que você ia gostar de você? Diferente? Porque olha só quem você se tornou hoje. Olha todos os seus ensinamentos. Olha os seus aprendizados. Olha tudo aquilo que você conquistou. Eu não tenho nada. Tem sim. Você tem saúde. Você tem você tem voz. Você sabe o que é certo, o que é errado. A gente sabe. Como eu faço para saber meu caminho? Apazigua, escuta seu coração. Ele vai saber dizer sim ou não. Se você não souber o que ele está dizendo, preste atenção na palpitação do seu coração. Ele vai te avisar. E aí cabe a você, né? Saber ler isso. Com calma. Sem se atropelar. Sabe, eu vou dar... anota aí, hein? Anota aí, porque senão eu não vou falar mais de novo, hein, Dai? Tá prestando atenção, né? Enfim, eu gosto de tomar 2 banhos, tá? Para isso. A primeira casca de árvore que eu gosto muito, que me traz a interiorização, é a jurema branca. A jurema branca ela é uma viagem para dentro de você. Sim. Sim. Quando eu tomo um banho de jurema branca e sento, fecho os olhos para ouvir
que o universo tem para me dizer, o que meu espírito tem para me dizer, a Jurema branca, ela traz a resposta. Mas é a branca, tá? Não vai tomar na preta, não. Se não tomar na preta, aí você vai ver papai, vai ver vovó, vai ver vovô, né? Aí não interessa. Bem claro. Eu nem a Jurema branca. A Jurema branca, não é a Jurema preta. A preta vai, né, te dar aí uns desconfortos aí. E o alecrim, o chá de alecrim, quando você toma ele rezado, quando faz a sua prece, bebe o chá de alecrim, o alecrim é uma planta de visão, uma planta da verdade, eu considero ela uma planta da verdade. Então também, se você aliar isso e se interiorizar, você vai ter a sua resposta. Sim. Mas a gente precisa aprender a ouvir. A gente está acostumado a pedir, né, Cris? Sim, sim. Por isso que eu gosto muito de... Se eu tô assim, tão ansiosa, hoje eu vou tomar um banho de camomila, eu vou tomar um chá de camomila, de erva doce, de erva cidreira, e amanhã eu tomo de jurema, ou eu tomo de alecrim. Isso. Porque eu primeiro preciso me apaziguar. Se eu tiver muito elétrica para querer saber, eu não vou conseguir chegar lá. É verdade, tem que apaziguar antes. Tem que apaziguar antes, minha opinião, né? Você não é verdade. Porque aí porque você está falando de você, que a gente sabe que tem todo um ritual, todos os dias você vai meditar, você sabe a hora de você tomar, né? Então eu só... Porque a preocupação é você tomar um chá, um banho desse e você ficar mais elétrica. Eu já tive isso, né? Eu já dei para algumas pessoas, toma um chá de alecrim, tá? E não deu muito certo, não, porque ela deu uma acelerada. Então, se você nesse ponto, é muita energia. Você fica como se o copo estivesse transbordando. Você não sabe para onde eu vou primeiro, o que eu faço primeiro. E aí, de repente, pode dar uma desequilibrada. Então, se você está nesse ponto e desesperada para saber, antes de fazer o que a Leila fez, um dia anterior, entra na camomila, se acalma, se apazigua. No dia seguinte, faz isso que a Leila falou. Você vai ver que você vai conseguir muito longe. Exatamente, Nai. Você sabe, né? Eu sempre falo isso para você, que você precisa confiar em si mesma. E em nome de Jesus, né, gente? Em nome de Jesus. Vamos lá, André. Vamos lá, vou ver se a Andréia fez alguma pergunta. Aqui, a pergunta dela, hein? Boa, hein? Andréia Souza. Sobre relacionamento, amadas, a constelação pode ajudar? A minha mãe se separou e eu tive 2 casamentos que não deram certo. Eu estou sem relacionar com outra pessoa por 10 anos. Vamos lá. Vai lá, responde, você já tá apta para isso. Isso não é porque eu sou boa pessoa para responder isso, não. Vamos lá. Provavelmente a sua avó, se não se separou, ela ficou viúva também antes do que o vovô, certo? Isso é um padrão da ancestralidade. E aí precisa descobrir exatamente qual é esse momento. Mas uma das coisas tá faltando você honrar o masculino. Tá faltando você olhar para esse masculino e falar, eu te honro. Porque as mulheres da sua família são mulheres muito fortes e que deixa muito claro para os homens, não preciso de vocês. Se eu não preciso de vocês, não vai ter relacionamento que vai ser bom. Porque não existe ninguém perfeito, né? Eu tenho aí um texto que eu não sei se tá na internet aí ou não, só no curso, mas é o perfeito idiota. Só existe esse. Porque quando eu pergunto quem é perfeito, todo mundo responde Jesus, Deus, mas eles não estão na Terra, não em carne e osso, né? Não encarnados assim. Então não existe no nosso nível alguém perfeito. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. Então quando a gente procura alguém que seja perfeito, a gente vai ficar sempre sozinho. Porque esse perfeito não vai chegar.
E aí a constelação ela traz que são essas crenças que estão arraigadas aí nessa família desde sempre. E aí a gente tem algumas práticas dentro da constelação, alguns exercícios que a gente vai entregando isso e vai apaziguando o nosso coração. Não sei se eu respondi, o que você acha? Acho que respondeu sim, madrinha. Deixa eu ver aqui. Você comenta aí, viu? Se ela respondeu. A Paula Lima também fez uma boa aqui. Como as ervas e a constelação familiar pode contribuir com o processo de emagrecimento? Como a constelação entende a obesidade? Ok. Bom, como ela chama? Paula Lima. Paula, eu acabei de dar um exemplo desse, então vamos lá que eu vou sintetizar de uma outra maneira. Geralmente, a obesidade, a gente está comendo por outra pessoa. Eu estou comendo por alguém. Quem tem obesidade, ou tem a obesidade, ou come realmente muito, os seus pais ou você mesmo pode ter passado por guerras, por fome em algum momento. Precisa ver o quanto sofreu a sua mãe ou o quanto sofreu a sua ancestralidade. Quando a gente olha para essa situação, a gente pergunta: como foi a história dos seus pais? Como foi a história dos seus avós? Outra coisa que pode acontecer é você ter perdido um irmão gêmeo. E isso acontece muito, porque até 3 meses, às vezes não é diagnosticado 2 fetos dentro da barriga, e sim um. Se você, em algum momento, foi gemelar e não soube, ou esse gêmeo seu acabou falecendo, e você, como dizem, vingou, e você está aí na vida, acontece que eu quero comer por 2, eu quero honrar ele, e aí eu como por mim e por ele. A obesidade, pelo menos até hoje, tudo que eu vi dentro da constelação, sempre é uma honra a alguém. Ou ao irmão, ou a um filho que eu perdi, ou a essa ancestralidade que passou por dificuldades. Então eu quero sanar isso. E aí eu como, que é para eles não sentirem fome. E aí a gente tem todo o trabalho de deixar com eles o que é deles, toda a parte de exercício sistêmico, para a gente poder ver isso e trabalhar com a nossa ancestralidade. E isso vai se dissolvendo e vai parando. Tem muita gente que faz a constelação e realmente melhora. Não vou dizer que para de comer, né? Claro, mas melhora muito e chega a emagrecer, sim, porque descobre essa honra, né? E aí vai honrar de outro jeito, vai trabalhar de outro jeito. Não sei se para você fez sentido, se alguma dessas coisas aí aconteceram com você, você sabe, porque às vezes os avós ou os pais, eles ficam com vergonha de contar, né? Olha, eu passei dificuldade, ou a vovó passou dificuldade, passou fome. Eu tenho eu tenho constelados que eu já constelei, que o pai dela veio da guerra, fugido da Itália, chegou aqui, para você ter uma ideia, eles não podiam ter uma mesa farta. Era uma mistura, arroz e feijão. Ou um macarrão, já era mistura, não precisava ter outra coisa, não podia. Por quê? Porque ele passou muita fome. Então, o medo do desperdício dele era muito grande. E ela foi obesa. Porque quando ela saiu de casa, o que ela fez? Ela comia tudo que ela via. Quando a gente conseguiu trabalhar com isso, abrir a constelação, colocar tudo isso para ela, tudo faz sentido e aí apazigua. Ela melhorou. Espero ter respondido. Coloca aí se você conseguiu pegar alguma coisa disso, se alguma coisa fez diferença aí para você. E dentro das ervas, se você chegar para mim em uma sessão e fala isso, eu já entraria, no caso, na parte da fitoterapia, entendeu? Mas é muito complicado eu falar a parte da fitoterapia aqui em live para você,
que às vezes eu não sei se a toxicidade, às vezes, de uma planta pode afetar o teu corpo físico, entendeu? Mas na parte, assim, da fitoterapia, geralmente são chás diuréticos. Tá? Mas aí precisa olhar para você, precisa ver através de uma anamnese para saber se a toxicidade da planta não iria interferir em alguma coisa daí do teu corpo físico, dos teus hormônios, da tua situação do teu corpo físico, tá? Mas agora um banho para obesidade, específico para obesidade, teria que também olhar a questão do teu emocional, tá? A questão de como você está emocionalmente, como é que você está hoje, bom? Vamos para a próxima. A Aline está falando aí? Qual a Aline está falando? Não. Peraí, vamos lá. Aqui a minha pergunta foi respondida, beleza. Tive que atentar. Aqui no... Eita, peraí, calma aí que eu digitei um negócio aqui. A NutriDani013 perguntou assim: caso a pessoa não saiba da sua família biológica e só teve contato com os pais do coração, essa ligação só fica com os pais que o adotaram ou o desejo de um dia saber de sua ancestralidade? Acho que deve ser adoção, né? Não, a gente, como eu sempre falo, a gente tem que entender que para a gente ter uma pessoa, para ter uma vida, a gente precisa ter um espermatozoide e um óvulo. Esses pais que adotaram não são os pais biológicos. Então, tanto eu, que sou adotada, como os meus tutores, como são chamados realmente, eles precisam honrar esses pais biológicos. Mas eu não conheço eles, não tem problema. Parar, pensar, meditar, trazer uma planta, um chá, como a gente sempre gosta desse chá, desse incenso, dessa velinha, dessa oração, qualquer uma, gente, o que tocar em vocês, né? E agradecer, olhar para o céu e agradecer. Eu agradeço esse homem e essa mulher que me deram a vida. Não os conheço, mas eu só estou aqui porque vocês existem. E agradecer de verdade e colocar isso dentro do seu coração. Porque eles te deram a vida. Os seus pais adotivos, os seus tutores, te deram a manutenção da vida. E você também é grato por isso. Mas eles também têm que ser gratos para os pais biológicos. Se não fossem os pais biológicos, eles não teriam um filho para cuidar. Então, tanto você como eles precisam entender que eu não preciso olhar a carinha deles, eu não preciso saber quem eles são, mas eu preciso saber e colocar no meu coração que graças a eles eu estou viva. Graças a eles eu existo. Não sei se eu consegui explicar direito. Isso. Teve uma outra pergunta aqui, ela não completou, tá? Porque acho que o texto na hora de digitar no Instagram não coube. Mas ela falou da questão da filha dela ser manipuladora. Ela ama a filha dela, entendeu? Mas a filha dela tem a tendência de ser uma adolescente manipuladora. A manipulação pode ser birra, professora? O que é a birra, né? Se não a manipulação. Se a criança, o problema a criança, ela tem quantos anos? 15 anos. 15. Pois ela já deve ser manipuladora desde sempre. E isso, infelizmente, graças à mãe que deixou isso acontecer. Como que a gente deixa isso acontecer? A criança não pode nem chorar. Você sabe qual é o horário que ela mama, que ela toma água, que ela toma chá, você dá. Então, ela sabe, desde de recém-nascido, que se ela chorar, a hora que essa criança aprende, que se ela chorar, se ela gritar, a mãe vai lá. E aí a gente tem aquelas mães, principalmente as de hoje, né? Nossa, não deixa essa criança chorar, pelo amor de Deus. Você está ensinando ela a fazer birra. Você está ensinando ela a te manipular. Ela chora, você vai. Você larga tudo e você vai lá. Minha avó dizia o seguinte: a criança precisa chorar para abrir os pulmões.
É verdade. Até os 7 anos de idade, os bronquíolos não estão formados. Gente, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta também. Então, o que eu estou dizendo para vocês é real. As crianças até 7 anos de idade, elas precisam chorar, gritar, para que os bronquíolos se formem, para que não tenha problemas respiratórios. O que você mais vê é criança com problema respiratório, porque essa criança não chora. Essa criança não consegue expressar. E aí ela vai aprendendo a manipular com isso. E é legal, Cris, às vezes é pai e mãe que trabalha muito, né? Sim, faz com todo amor. Sempre, né? A gente tem que lembrar que dentro da constelação, a gente sempre o olhar amoroso. Então a pessoa sempre faz aquilo, faz o seu melhor. Não é que não deixa a criança chorar porque está incomodando ou algo do tipo, mas às vezes os pais ficam o dia inteiro fora, aquele tempo que está com a criança, ela chora, claro que o pai vai lá, a mãe vai lá, vai abraçar, vai ficar com essa criança no colo. Só que a gente tem que entender o que é isso depois. E o que fazer com essa manipulação hoje, né? Mas é verdade, viu, Cris? É verdade. E os pais, eles se culpam, né? Porque trabalham demais. Sim, exato. E aí uma maneira de se desculpar porque está trabalhando demais é essa, né? Vou dar toda a atenção, vou dar tudo que a criança pediu. Hoje em dia, imagina, você vê que a criança tem um guarda-roupa só de brinquedo. Você vai pensar no que dá para uma criança, você não sabe o que dá. Porque a criança já tem tudo. Você vai repetir um brinquedo. Quantas vezes você não vai dar um presente para alguém, para uma criança, e a criança chega, tá bom, já tenho. Por quê? Porque não tem mais, na minha época, né? Já antigamente, a gente tinha datas de presente. Hoje os pais se sentem tão culpados de trabalhar tanto, ou eu não tive tudo isso, então eu vou dar para isso, não funciona. A mãe está perguntando aqui se ela pode fazer uma pergunta. Pode, é que ela acha que você está com o seu celular. Desculpa aí, é que tem gente perguntando se pode fazer pergunta. Vamos lá. E aí, por amor, enche de presente, enche de comida. Aí depois tem muitos pacientes, por exemplo, que falam assim, meus filhos não estão comendo. Não está comendo por quê? Porque você não está insistindo. Mas é a vontade dele, eu tenho que respeitar. Não, gente, a gente não tem que respeitar uma criança não querer comer. A gente tem que fazer ela comer. Por quê? Porque lá na frente ela pode ter problema de saúde. E aí você se sente responsável lá na frente. Então é melhor que ela faça uma birra ou que ela chore agora, mas receba lá na frente aquilo que ela precisava. A gente tem muitos adultos, muitos pais que não estão sabendo lidar com as crianças, né? Estão deixando as crianças terem esse livre-arbítrio. Não estou dizendo que tem que ser ditador, que tem que bater. Não é isso. Mas você, como adulto, você sabe melhor o que pode ou não uma criança fazer. Horário de dormir, horário de assistir televisão, que a gente tem de criança hiperativa. Por quê? Porque os pais colocam a criança na frente da televisão, desliga e fala, agora é hora de dormir. Não dá. Eu não sei você, mas eu não consigo desligar a live e tomar banho e deitar e dormir. Nossa, eu vou daqui 2 horas e isso vai demorar um pouquinho por conta dessa luz, por conta da adrenalina do que a gente está vivendo, do que a gente está vendo. A mesma coisa é criança. E isso também pode ter um efeito dentro da constelação dessa criança estar reverenciando alguém de trás. Ela pode estar repetindo um padrão, se é uma menina, pode estar repetindo o padrão dos avós. Se é um menino, pode estar repetindo o padrão masculino da família. Como que é essa família, né?
Como que, às vezes, o pai é manipulador, às vezes a mãe. Então, ela repete esse padrão. Quando a gente abre o sistema e vê isso, o que a gente faz? A gente entrega isso para quem é de direito. Eu adoro isso. É forte. E a entrega é forte. Vamos lá aqui. A Renata, da página Eu Universo. Vamos lá, a Renata pergunta assim. Minha pergunta tinha sido, né, se a constelação ela pode olhar para um problema de endometriose. Renata? Renata. Pois é, Renata, você me pegou agora, hein? Então, não só pode, como é um problema bem complicado, viu? E eu falo de experiência própria. O que é endometriose dentro da constelação? É quando você quer carregar tudo. É quando você coloca tudo aqui dentro. E você vai colocando, você vai colocando, e você vai carregando toda a sua ancestralidade. Quando você vê, você está desse tamanho. Eu fiquei 20 quilos mais gorda, inchada, por conta da endometriose. Quando eu abri o sistema para endometriose, foi exatamente isso, esse peso. O que aqui, nas nossas práticas, a gente faz com almofada, que a gente carrega aquele monte de almofada. Lembra a Leila do Eduardo com as almofadas até aqui, assim, né? Passou tudo. Então, é a endometriose. A gente vai colocando. E aí a gente não quer. Por quê? Para quem não sabe o que é endometriose, a gente tem um endométrio, ele descama toda a menstruação, certo? Todo o ciclo. E isso vai embora. Na endometriose, o endométrio descama e não sai. Você quer guardar tudo para você. Às vezes também pessoas muito materialistas. Aquelas, é meu, eu não dou, não troco, não vendo e não empresto. Né? As meninas estão aqui olhando para minha cara. Isso significa o quê? Eu quero guardar. Sabe aquela pessoa que guarda a embalagem da comida, o pote de maionese, o pote de requeijão? Quando você abre o armário assim, cai tudo na sua cabeça, você fala, pra que eu guardo tudo isso, criatura? Aí, quando não tem mais o que guardar fora, a gente começa a guardar dentro. O endométrio descama, não, ele não vai sair, tem que ficar dentro, ele é meu. Aí eu fico dentro. Então a gente deixa isso ir, deixa isso partir, né? A gente tem que viver o agora, a gente não pode viver, a gente quando morre não leva nas gavetinhas do caixão tudo que a gente tem. E a endometriose é exatamente isso. Quando você começa a soltar, aí começa a fluir melhor. Mas é difícil. Eu tive endometriose muitos anos atrás. O que me ajudou muito, dentro das ervas, né? O que me ajudou muito foi o chá de quitoco e o chá de artemisia. Sim. Então, mas aí, olhando para você, como foi o que me ajudou, às vezes não pode ser para você, olha a toxicidade da planta, vê se você não tem se é compatível com aquilo ali da toxicidade da planta, aí você faz o seu chá. E olha, o que me ajudou também, Cris, que assim, o que eu guardava? Eu guardava a minha voz. Eu não tinha força para dar a minha opinião, para impor aquilo que eu quero, voltando lá para a questão do empreendedorismo, né? Eu não tinha voz para ir lá e falar, não, eu quero viver das ervas, eu quero viver daquilo que eu amo. Então, eu era CLT. Então, essa voz eu não tinha. E eu guardava aquilo, eu guardava mágoa, eu ia para o trabalho, eu ia parecendo que ia para o matador, assim, sabe? Por quê? Porque era contra a minha natureza. Era contra aquilo que eu acredito, era contra os meus valores. Porque quando você nasce, empreendedor é uma raça, né? Porque você nasce com aquilo pulsando dentro de você. E eu era assim. Eu estava afrontando quem eu sou, a minha natureza. E eu não tinha voz para enfrentar isso. Não tinha voz para enfrentar o meu núcleo, né? Com as coisas onde eu vivenciava. E eu sofri muito com isso. Quando eu fiz as ervas e eu dei o meu grito de independência, né?
tudo mudou. E realmente faz muito sentido. Inclusive, fez sentido o que você falou para mim também. O que você acabou de falar também fez sentido para mim. Gratidão por isso. Gratidão, Renata, pela sua pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ela fez a pergunta, dona Vera? Que ela perguntou na live passada e eu não respondi. E agora ela mandou no WhatsApp. Posso? Pode. Mas aí... Ela estava na hora. Não quer na hora? Não. Deixa eu perguntar. Deixa eu responder. Eu pedi uma lista. Tem alguma coisa a ver com o meu passado? A dona Vera está perguntando o quê? Ela perdeu a visão de um olho, né? E ela quer saber se tem a ver com o passado. Então vamos lá. O que é o olho? O olho é algo que eu gosto, estou acostumada, gente, a dar aula para presencial. Então eu falo e eu quero escutar a resposta. Às vezes eu esqueço que eu tô aqui no online, ainda olhando pra tua cara, Leila. Eu falo, e aí? Aí ela fica olhando pra mim com uma cara de nada, eu fico com cara de nada, ela fica o olho, eu. É que nas aulas presenciais a gente faz assim, porque quando a gente instiga a pergunta, ela sai melhor da gente e às vezes quando a gente responde, automaticamente a gente se alivia e resolve o problema. Será que tem alguém respondendo em casa? Será que tem alguém quando você fala assim, o quê? Aí tem alguém respondendo em casa, é isso? Eu vou agradecer, né? Porque é assim que acontece aqui no presencial, gente. Eu faço a pergunta, o pessoal fica assim, olhando e fala um de cada vez. Bom, vamos lá. Eu entendi que eu estou no online. Então, os olhos é o quê? É a abertura do mundo. É pelos olhos que eu vejo e enxergo tudo. Quando eu não consigo enxergar algo, quando eu não consigo resolver algo, eu começo a ficar com problemas. Por exemplo, a gente usa óculos, por quê? Porque tem algo que a gente não quer ver. E aí a gente começa com a visão meio turva. O que eu não quero ver? O que será que está se escondendo? Ou o que será que eu mesmo estou escondendo de mim? É o querer se olhar, né? Os olhos é exatamente isso. Pode ter alguma coisa a ver com a ancestralidade? Claro que pode. Pode ser que esteja honrando algum dos passados, né? Aí do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. E também pode ser a aceitação. Eu não aceito que seja desse jeito alguma coisa. Então eu me cai como se fosse um véu, né? Fechando essa visão. Já que eu estou dizendo que eu não quero ver. Já que eu estou dizendo que eu não aceito isso. Se eu não aceito algo, o nosso sistema se encarrega de fechar nossos olhos. Pode ser também que isso venha junto com os descendentes. Então aí, filhos, netos que usam óculos, que estão honrando já você. Eu não preciso estar morta para alguém me honrar. Então, se o meu sobrinho, que eu não tenho filhos, então se o meu sobrinho resolver me honrar, mesmo eu viva, ele pode estar levando algo que é meu. E aí a gente pode encontrar, inclusive, famílias usando óculos. Você olha o pai, a mãe, o filho, aí o filho tem filhos, os filhos do filho também usam óculos. Por quê? Porque esta família está fechando os olhos para alguma coisa que está acontecendo. Ou a ancestralidade fechou os olhos, excluiu alguém, excluiu algo que você está honrando. Você está querendo continuar isso. Ok, tá melhor assim, sem ver. Eu fico só só aqui no raso. Eu não me aprofundo. Eu não olho. Eu fico só no meu, sabe assim, só naquilo que tá fácil. Mas lembrando de novo que a Leila falou. Isso tá no subconsciente. Não é o meu consciente que decide. Meu consciente não decide nada. Vamos lembrar. Quem nunca teve dor de cabeça? Dor de dente. Alguém quer ter dor de cabeça ou dor de dente? Ninguém. Então, o nosso subconsciente é quem controla esse corpinho aqui.
É ele que vai dizer como que a gente vai se adaptar a tudo isso. Exatamente. Então, bora lá, tem um monte de perguntas. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live por semana. Aí sim, hein? Aí gostei. Aqui, a minha aluna maravilhosa. Eu amo a Andressa, hein, gente? O nome dela é Andressa. Eu amo muito a minha mãe. Ela sempre foi carinhosa comigo, mas eu sempre senti incômodo ao abraçá-la. Quando ela demonstra carinho por mim. Isso pode ser algo de vidas passadas? Como ela chama? Andressa. Ela é sua aluna? É, minha maravilhosa. Maravilhosa. Eu já ia entrar no campo da apometria, né? Eu diria o seguinte, Andressa, esse tema é um tema extremamente delicado. Muito delicado. Me responde uma coisa, você está sozinha em casa? Andressa, pelo nome de Jesus, Andressa. Você responde aí, Andressa, você está sozinha em casa? Você está fazendo uma pergunta dessa? Veja aí, meninas, se ela responde, por favor. Eu quero saber primeiro se você está sozinha em casa. Segundo, se você puder me responder, você já fez ou faz terapia? Você não quer responder ela no... Ela falou que tá com o namorado dela. Andressa, tua mãe tem acesso ao Instagram, Andressa? Porque essa live vai ficar gravada. Eu vou dizer o seguinte para você, Andressa. Muitas coisas podem acontecer, né? Quando a gente tem esse incômodo é porque a gente está olhando, a gente está sentindo algo que está vibrando de uma maneira diferente. Eu vou mandar um áudio para Leila e vou pedir para a Leila te repassar. Por quê? Gente, dentro da constelação, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque as coisas podem não cair muito bem. Como eu falo sempre no curso para as meninas, as coisas acontecem e você tem que estar sempre observando, você tem que tomar um cuidado, porque a gente está falando com pessoas. A gente não, por mais que a gente esteja aqui numa live, eu me sinto responsável por tudo aquilo que eu estou trazendo. Eu também, viu, madrinha? Por isso que eu evito quando as pessoas perguntam chá. Ai, meu Deus. Então, claro que tem algumas coisas a mais aí, mas que eu acho que não é legal a gente expor. No campo da constelação, a gente vê muitos segredos. Muitas coisas aparecem. E é verdade, hein? E a Leila já participou de várias aqui, e ela sabe que isso aparece mesmo. Só que eu costumo dizer o seguinte, eu posso tudo, mas será que tudo me convém? Qual a real necessidade de eu abrir um segredo? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns motivos aí para você sentir isso, alguns motivos. Algumas coisas que a gente já viu em constelação, que eu poderia expor, mas são coisas muito particulares. E aí eu acho que não vem ao caso a gente colocar, porque eu não sei se todo mundo entenderia. Então, eu respondo a sua pergunta com alguns exemplos. Não estou fazendo constelação de ninguém agora. Estou só respondendo aquilo que o campo já abriu para mim, aquilo que eu já vi. Olhares, entendeu? Que a gente tem. São 25 anos aí nessa estrada, vendo muitas coisas, compartilhando muitas coisas. Então, eu não quero que você se sinta, não fique preocupada, porque não é nada estrondoso, mas a gente tem que tomar cuidado com os exemplos que a gente dá, porque pode pegar alguma pessoa, principalmente nesse momento, que está muito sensível. E aí não vai ser legal, porque ela não vai saber como levar isso. E não significa que é o que eu vou falar, mas você pode ficar tocada, tá bom? Então, aguenta aí um pouquinho. Pode ter uma catarse aí.
Entende? Então, segura aí, depois eu te mando um áudiozinho pra você. Depois te chama no WhatsApp, tá bom, amor? Depois te chama no WhatsApp. Certo? Vamos pra próxima. Vamos lá, aqui a Vera já fez, né? A Vera com a questão da visão, né? Foi a Vera, né? A Ellen, vamos lá pra Ellen. A constelação pode ajudar a entender porque eu não consigo tomar uma decisão no meu casamento, tipo, não sei não sei o que pensar, se separo ou não separo. A constelação ela pode ajudar nessa decisão dela? A Ellen, pelo amor de Deus, ela tá sozinha nessa live, né, Ellen? Não me Jesus. Não precisa estar sozinha. Essa resposta é uma resposta linda. Inclusive, aí, ó, eu acho que vai ser a última, inclusive, ó, porque daqui a pouco a gente vai cair de novo. A gente pode até fazer, Leila, a próxima com esse tema, que é relacionamento. Gente, como a gente começou a live hoje falando, as pessoas querem uma pílula mágica. Nós não temos esta resposta na constelação, mas o que a gente já respondeu, que alguém aí não consegue, já é o segundo casamento que termina, é isso? Lembra? Eu esqueci o nome da moça que fez essa pergunta. É a mesma coisa. Por que essa sabotagem? Porque isso também acaba sendo, ou pode ser, uma sabotagem. Os meus pais são separados? Os meus pais são felizes? Eu fico revivendo a história dos meus antepassados. A primeira coisa. A segunda, ela não vai te ajudar a responder se você separa ou não separa. A constelação vai te ajudar a se ver. A constelação te ajuda a descobrir quem você é. E aí, consequentemente, o que você quer. Não sei se ficou claro, né? Pode ser um padrão de ancestralidade. Pode ser que você simplesmente esteja perdida dentro de você mesmo. A hora que você se encontrar, tá tudo bem, fica casadinha, bonitinha. A constelação, ela não vem para separar casamentos, ou separar casamentos não, separar casais. Ela não vem para dar respostas. Ela vem para te colocar no seu lugar. Ela vem te mostrar, isso é meu, isso não é meu. Então, quando a gente abre a constelação de relacionamento, primeira coisa que vem é a ancestralidade. Como é o relacionamento dos seus pais? Né? Tem muita gente que fala assim, eu sou muito, como a Leila falou, eu não tenho iniciativa, eu não falo, eu aceito tudo. Ou a mulher ou o homem. Por quê? Está honrando a ancestralidade. Está honrando alguém. A minha avó sempre mandou no meu avô. Consequentemente, a minha mãe sempre mandou no meu pai. E eu quero mandar no meu marido. Aí eu começo, se eu encontro alguém que não quer ser mandado, eu começo a ter problemas. E aí, como ele não me deixa mandar, eu começo a pensar, então vou separar. Às vezes não é isso. Às vezes eu só estou honrando esse jeito mandão da família. Deixo com eles o que é deles e fico com o que é meu. Apazigo o casamento. Não estamos aqui para destruir nenhum lar. Gente, paz e amor, em nome de Jesus. Não pessoal. Pessoal, né? A Rosana, aqui, a Ana fala a respeito do campo sistêmico e o campo quântico. Pois Deixa eu complementar a tua pergunta, então, com a minha, com a que eu deveria ter feito. Existe diferença entre apometria e constelação? Ai, meu Deus. Que medo. Bora lá. Vamos lá. Campo sistêmico a gente chama de campo morfogenético. E aí é um campo que eu vou explicar de um jeito bem básico para vocês, porque a gente tem uma aula bem complexa sobre isso, né? Mas você já passou na rua e esbarrou em alguém e ficou com choque? Ou com vontade de rir, ou com vontade de chorar? Isso é o campo morfogenético. Bem simples, gente. É muito mais complexo que isso, mas não dá para explicar muito na live, ok? Campo quântico. Campo quântico é aquilo que eu acredito. Então, eu acredito, o campo se faz.
Também, bem simples, é um pouco mais complexo. A apometria e constelação. A apometria, ela foi trazida para desobsessão. Então, ela é mais espiritual e ela é mais ligada para essa parte de desobsessão. Quando as pessoas falam assim, ah, mas eu estou assim por... Oh, travou. Cris, acho que o seu travou. Desculpa. Eita, voltou. Voltamos. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu acordo assustado, tenho sonhos malucos, aí a apometria, ela funciona muito bem, porque ela vai para esse campo de desobsessão. A constelação, ela não olha só essa parte de espiritual, só a parte de desobsessão, ela olha essa parte de crenças, ela olha para esses padrões, e isso com a ajuda do campo morfogenético. O campo quântico entra na constelação? Sim, porque campo quântico é o que a gente vive. Então, a constelação está dentro do campo quântico, assim como a nossa vida está dentro do campo quântico. Mas estudar esta parte, ela é